como que é visto o departamento de garantia hoje nas concessionárias? Bem, o que a gente ouve, o que a gente vê dos colegas, dos donos, dos gestores, é de que garantia é um buraco que só sai dinheiro, só dá prejuízo, de que é muito complicado, de que a montadora não paga nada, de que o cliente vai querer garantia para o resto da vida. Então é isso que a gente ouve da concessionária e dos grupos em geral. Mas por que tem essa visão de que dá prejuízo? Porque na grande maioria dos casos, o processo não é feito corretamente. Então isso realmente leva a você fazer um processo de, vou citar um exemplo, vai R$500 e receber 300 por ele, ou às vezes tomar um estorno e não receber nada. Então essa é uma situação. A outra situação é de ser complicado. Normalmente a gente se complica quando a gente não entende a política, a gente não entende as regras, ou a gente não tem uma pessoa com um perfil correto para aquela posição. Então isso realmente torna todo o processo complicado. Aí falando da montadora, a montadora não paga nada. Não, a montadora paga. Para que tem a garantia? A garantia está lá no Código de Defesa do Consumidor, 90 dias de garantia legal. E aí, de montadora para montadora, vai ter 5 anos de garantia, 3 anos de garantia, vai ter para um grupo ou para outro não, mas está lá a garantia. A montadora quer fazer com que a sua marca seja conhecida pela confiabilidade, pela segurança, pela tranquilidade. Então, ela precisa dar a garantia. E por que a garantia, essa garantia da montadora, ela não tem o mesmo valor da mão de obra pública, vamos dizer assim, da mão de obra paga pelo cliente? Porque, via de regra, a garantia ela é feita para atender o cliente. Ela não é feita para dar lucro para a concessionária. Então, por N razões aí, uma delas é questões de fraude, a montadora se cerca dessa maneira, ou seja, vamos trabalhar com o mínimo possível para evitar as fraudes. E por último, a questão do cliente. Muitas vezes o cliente exige uma garantia que não foi explicada a ele até onde ela vai. Então está lá escrito, você compra o carro, 3 anos de garantia. Mas espera aí, o que está dentro dessa garantia? Então todas essas informações fazem com que a garantia seja uma coisa não muito bem vista dentro das montadoras, dentro das concessionárias, por conta de, basicamente, o quê? A falta da gestão, a falta de conhecimento do processo, uma falha na comunicação da política de garantia. Novamente falando, depois nós vamos falar um pouco mais sobre isso, uma pessoa que está lá tocando a garantia que não tem o perfil correto, porque é uma questão nevrálgica você ter uma pessoa com as capacidades corretas. Então esse é o primeiro aí para a gente entender por que a reputação da garantia, por que ela é mal vista, né?